E como falei, hoje a gente está aqui tendo assim, o prazer de não só conversar, mas aprender com o professor e crítico de arte Eduardo Cruz. Grande Totônio. Edu, seja bem-vindo! Obrigado, Totônio. Totônio, você é uma figura da nossa cultura. Rapaz, Um obrigado. Olha que eu artista pego corda. multimídia que conversa com todas as linguagens da arte, da cultura, que tem uma grande capacidade de andar nos museus, mas também na comunidade e descobrir talentos, abraçando todos os profissionais, todos os espectadores da arte e da cultura aqui do nosso estado e do Brasil. Rapaz, esse dito por você, agora eu tô todo cheio, ó. É. Você é o Todo cara, inchado, Totônio. né? Quando a gente dizia quando eu era menino, né? Era todo. Edu, mas me diga uma coisa, permita-me lhe chamar, né? Amigo Edu, Claro, né? com certeza. Viu? Mas, assim, tem muita gente que tem uma curiosidade, né? De saber, assim, como surgiu o teu interesse pelas artes. Totônio, meu pai, ele tinha galeria de arte, molduraria, e desde criança eu tive acesso a ver as pinturas, os desenhos, e ali fui criando um gosto, observando, apreciando, e as minhas primeiras experiências foram com a pintura, onde comecei a rabiscar com 7 anos e desenhando, observando paisagens. Alguns artistas, por exemplo, o Giga, não sei se você das Sei, antigas, né? sei. Meu pai tinha muitos trabalhos do Giga, do Aldemir Martins, a gente ficava olhando, observando. Então tu já tinha um olhar educado, né? Já Vamos tinha um dizer olhar assim, educado, né? porque a influência... Pela ambiência, né? Pela E a ambiência. convivência com teu pai. Exatamente. E naquela experiência diária, que eu gostava muito mesmo, inclusive levava papel para a escola, caderno de desenho para ficar desenhando. Então comecei a comprar material, ele me deu material e pratiquei acrílica sobre tela, óleo Mas já sobre começou tela, como também autodidata. pintando já acrílica Já, sobre porque tela. como ele gostava de arte, entendia, Te incentivava. incentivava e tinha um caminho. Já sabia o material para comprar, as tintas e quem poderia me orientar. Alguns artistas no começo me deram muitas orientações e ali foram as primeiras experiências. O gosto começou por aí, pela pintura, pelo desenho e posteriormente as outras categorias da arte. Inicialmente só as artes plásticas, aí na medida em que fui amadurecendo, conhecendo o maior universo, veio o gosto pelas artes visuais, conhecendo a videoarte, as performances, os movimentos, né, estudando com maior profundidade, mas partiu daí. O gosto pela arte. Interessante. Quer dizer, você começou desenhando, pintando, era mais figurativo, né? Falou paisagens, Sim, né? mais figurativo, Tudo, né? jangadinhas. Jangadinhas. Isso é legal, né? Porque, por exemplo, quando eu vejo assim, o cara começando por abstrato, eu digo, rapaz, vai começar por onde muita gente termina, né? É verdade, Né? é verdade. É arriscado começar arriscado. pela abstração, porque pelo menos hoje a gente compreende que a abstração é um estágio muito elevado da pintura. Não só da pintura, como de outras linguagens, né? Porque você acaba tendo que extrair a essência para poder chegar à abstração. No caso de uma pintura, você abstrai o figurativo, trabalha também, de certa forma, a abstração de cores, tonalidades. Professor, outra coisa interessante, você vê muito assim, né? Não digo leigo não, que eu não gosto de dizer assim, o espectador mesmo, né? Ele vê assim, quando ele vê um abstrato, eu estou vendo isso, estou vendo aquilo, tudo. Era como se ele entende também como se fosse um jogo de descobertas, né? Exatamente, porque a leitura ela acaba trazendo possibilidades para o espectador. Tem aquele que faz a leitura pela emoção, o impacto visual da cor, como dizia Kandinsky. E já tem outro que quer encontrar uma razão naquela pintura, quer fazer um percurso. Então vê um princípio da arte conceitual aí? Sim, a arte conceitual ela vai entender muito a ideia de uma poética, de uma história que está por trás daquela obra, que às vezes ela é interpretada ou não,
mas a obra em si ela acaba tendo um valor, mas o processo dela, que é a poética, tem um valor muito maior. Como um trabalho, você vê, de arte efêmera, o próprio Vic Muniz. A obra dele, o produto é uma fotografia, mas a arte é o processo. No momento em que ele começa a juntar materiais, faz aquela instalação e monta uma instalação para alinhar um figurativo, e ali ele vai captar com a fotografia é o resultado. Mas a arte mesmo, no sentido de arte por arte, é o processo. Se lembra, acho que foi era pela década de 80 que aconteceram 2 festivais de arte efêmera, né? Aqui, que é até o Cérvulo Esmeraldo que ele organizava, né? Sim. A Dodora sabe contar muito bem isso. E eu observo o seguinte, o Leonils, ele fez uma intervenção numa caixa d'água na praia de Iracema. Quer dizer, ficou aquela história, é um exemplo do dito efêmero que virou definitivo, né? Com certeza, porque a ideia do sentir hoje está muito mais à frente, muito mais entendido do que propriamente uma coisa estabilizada. A experiência ela vale muito. A arte efêmera ela vai trazer essas possibilidades, porque a arte ela tem que durar milhões de anos. Ela não pode durar 2 horas, 30 minutos, porque tendo essa durabilidade, essa resistência muito menor, não vai poder ser chamada de arte. Mas eu acho interessante, a gente já está falando em questão da efemeridade, né? Por exemplo, efêmera como? Materialmente, porque, por exemplo, tem aquele artista Dias, que é até do movimento Madi, Dias Cruz, eu acho, né? Ele fez não é? Ali uma passagem de pedestres na beira-mar com o desenho dele. Há muito tempo não está lá, né? Não deviam ter, né? Não, é verdade, né? É verdade. Há muito tempo não está. Mas eu estou falando aqui e tem muita gente que está me ouvindo e que está visualizando, né? Com certeza. Então, quer dizer, efêmera como? Materialmente, né? Sim, porque o material ele vai trazer essa ideia de uma resistência mais limitada. Você faz uma pintura com açúcar colorido. Então, ali é uma arte efêmera. Depois você vai desmontar. Um trabalho com gelo. Tem muitos artistas que esculpem o gelo. Então, acaba sendo também uma arte efêmera tratado pelo material. O conceito em si, ele vai ter toda a força para ser chamada de arte conceitual. Que o pessoal chama muito arte conceitual de arte contemporânea, né? Interessante, né? É interessante. Porque assim, a arte conceitual ela está dentro da contemporaneidade. Mas nem toda arte contemporânea é conceitual. Por exemplo, a sua produção de pintura ela é contemporânea. Não é? Ela é contemporânea. Mas ela não traz um olhar efêmero e algumas que não são as pinturas têm uma proposta conceitual. Por exemplo, alguns vídeos que eu já vi seus têm uma proposta conceitual, mas nem todos são conceituais. Claro. Né? E essa abordagem sobre a arte conceitual, ela acaba sendo um pouco mais complexa por conta dessa transição contínua que há nesses processos que surgem a cada momento. De arte digital, por exemplo, que antes era tratado como arte conceitual, hoje já não é tratado como arte conceitual, já é um produto contemporâneo. Já é colocado um produto contemporâneo que não tem aquela visão só de conceito. Tem um produto. Agora, a arte conceitual, assim, a meu ver, você me corrija aí, viu? Ela oportunizou muito a fotografia como arte mesmo, né? Sim, com certeza. Porque quando a fotografia ela chega, ela vai tomar um papel importante, né, que seria da pintura retratista. E aqueles retratistas que estudavam para chegar a uma perfeição, ou próximo de uma perfeição figurativa,
eles perderam um pouco a função, pelo menos no sentido, no contexto técnico, eles tiveram que se adaptar ou mudar o conceito poético para poder continuar fazendo a pintura e a pintura ter valor, porque a fotografia ela tomou esse papel de retratação, não só na ideia do retrato fisionômico, mas também de cenas em cenários, o cotidiano. Muitos fotógrafos conseguiram ter uma ascensão por captar coisas que a pintura não conseguia captar, e também um olhar. Porque é a questão da narrativa, né? Da obra de arte, né? O que é que ela conta, né? Exatamente. E hoje, na arte contemporânea, para o pessoal que está assistindo, ela é a arte atual. É a forma de pensar atual que traz o conceito. Então, para uma arte ser contemporânea, ela tem que ter uma poética, que é o conceito, uma história por trás, não é? Tanto que há uma diferença entre o pintor e o artista visual. Uma coisa é você ter a técnica da pintura, saber fazer uma paisagem e copiar inúmeras paisagens ou outros figurativos, até mesmo ser um copista. Outra coisa é você ter a capacidade de criar, de fazer algo que ninguém fez ainda, e conseguir transportar para o universo pictórico um contexto que é teórico, que está no pensamento, na imaginação, ou até mesmo retratar uma história, né? Retratar uma história, fazer uma leitura de um livro e transformar em arte, em uma pintura ou em escultura, qualquer categoria. Aí vai até aquela história que, por exemplo, a arte copia a vida ou a vida copia a arte, não é? Por exemplo, certa vez eu estava numa Bienal de São Paulo e conheci Adalto de Paula, um artista de Goiás. E eu conversando com ele, eu disse, rapaz, quando foi que você se achou assim, artista contemporâneo, né? Ele disse, eu não sabia não, foi o curador que me disse que eu era, né? Para você ver. Né? Era uma coisa já natural dele, né? Era fazer. Exatamente. De muitos artistas, eles são descobertos pelo processo criativo. Há de exemplo o nosso Chico da Silva, que foi descoberto Chablot, né? pelo Chablot, né? Na década de 40. Era interessante, eu tive a oportunidade de conviver com o Chablot e conversava muito com ele. E ele contando, eu ficava imaginando. Porque quando ele soube daqueles desenhos nos muros, né, feito com castanhola, né, era tudo, carvão, aí ele teve a ideia de comprar um material de pintura, que era guache, pincel e cartolina, aí deixava lá no lugar, aí depois ele passava, ele via que já não estava, né? Ele pegava e já começava, né? Interessante. E teve, né? O Chablot foi um grande mestre, né? E era um artista amplo, né? Na expressão. Era um músico excelente, fazia concerto aqui na cidade. Super completo, ajudou muito aqui a nossa arte. Demais. Não só o Chico da Silva, como outros. Outros. Porque ele saiu daqui, por exemplo, era a distância com o Sul Maravilha, vamos dizer assim, era enorme, né? Era naquela época, né? Era a pessoa chegar lá. Não, com certeza. E vencer sem ter uma referência, assim não acontecia. Mas aí, tu artista, né? Artista, eu digo assim, nunca deixa de ser, né? Com certeza. Mas você, aí como é que vira o professor Edu, né? Pois é, Totão, eu gostei muito de arte, sempre gostei e quis estudar. Na medida em que fui me capacitando, estudando, comecei a dar aula na escola Justiniano de Serpa, como professor de História. E depois fui para o SESC Fortaleza, trabalhar na área da cultura, responsável pelas artes visuais. Então lá dava cursos de História da Arte, de Arte Contemporânea. Isso bem novinho, bem né? Novinho, 20 anos, 21 anos. Aí quando foi em 2008, fui para a Unifor e lá comecei a dar aulas de História da Arte, desenho de observação, arte contemporânea. Lá eu consegui criar um curso que foi Laboratório de Arte Contemporânea, o LAC,
E nesse lá que a gente conseguia captar muito a essência dos artistas que lá estavam fazendo um curso, e assim a gente lia o portfólio, orientava. Tinha uma imersão. Já tinha, por exemplo, a turma, artistas natos, mas tinha gente se formando artista Tinha também. muita gente se formando, muita gente querendo ter o primeiro contato com a arte acadêmica, no sentido da universidade, não da pintura acadêmica, mas de ter uma base teórica, principalmente, conhecer a trajetória dos processos, não só da pintura, como de outras categorias das artes. E a gente acaba também tendo que explorar não só a arte, mas o universo social, o universo político, para poder compreender melhor a realidade e assim o artista ter a possibilidade de dialogar com o seu conceito, transformar em processo criativo, até chegar no produto. Dessa turma, muita gente seguiu carreira? Muita gente que passou pela Unifor, que foi meu aluno, até hoje consegue desenvolver um trabalho bacana, participar de exposições, nomes que já estão no cenário mesmo, inclusive participando de exposições, alguns que foram alunos se tornaram professores de arte. Olha aí, que legal. Por exemplo, a nossa querida Sara Bastos, que é professora Sara. da Unifor, ela passou pelo curso, fez o curso da Unifor e hoje é professora. Antes não era. Rapaz, pois então nós vamos conversar mais sobre formação artística, né? Mas vamos para outro bloco. A gente volta já, sai daí não.